Olá, tudo bem? Meu nome é Gebus, aqui do canal O Grilo Pensante. Este é o segundo vídeo aqui desse canal, é um canal novo, né? Então no primeiro vídeo eu fiz uma apresentação, né? Uma apresentação minha de quem eu sou, o que eu faço. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, puder dar uma olhada no primeiro vídeo, ali explico direitinho, né? O meu trabalho, né? Eu sou um escritor e mantenho um blog, então eu vou mostrar aqui na tela rapidamente, só para complementar. Esse aqui é o blog, né, que está aparecendo aqui, o grilopensante.blog. Então, tudo que vai ser falado aqui hoje nesse vídeo pode ser verificado com muitos detalhes, muitas referências, muitos links aqui nesse blog, correto? Então, o objetivo desse canal, né, o Grilo Pensante, é fazer uma expansão do meu trabalho ali dentro do blog. O blog já está com 120 artigos, eu já escrevo há quase 3 anos nesse blog, e eu procuro trazer à tona verdades que são ocultas para nós aqui nesse mundo. Então esse é o meu objetivo no blog e esse é o objetivo aqui do canal. Tá? Então esse vídeo de hoje, a ideia é trazer uma ideia, assim, fazer uma ideia, um apanhado geral do que é essa nossa realidade. Por isso o nome, né? Atenção, você está em um jogo. Isso aí poderia ser o equivalente a como dizer, por exemplo, por que é importante despertar, por que é preciso despertar. Né? Então, esse título foi justamente chamativo assim para chamar a atenção mesmo das pessoas e para elas entenderem, né? Quem não está muito familiarizado com esses assuntos, quem já está familiarizado já entendeu o jogo, mas quem não está ainda não compreendeu que está de fato vivendo em um jogo, né? Essa nossa realidade aqui, ela é um grande jogo. Então vamos lá, eu vou tentar explicar aqui por que a gente pode deduzir, a gente pode entender que essa nossa realidade é um jogo. Vamos lá, o que é a realidade? Né? A nossa realidade. A realidade é tudo aquilo que nós percepcionamos, né? Tudo que nós vemos, que nós sentimos, que nós fazemos, nossos sentidos, os nossos pensamentos, aquilo que a gente vê, as nossas interações, o mundo que nos rodeia, isso é a nossa realidade, correto? Então, a realidade, ela é a nossa percepção, por todos os meios possíveis, ela é a nossa percepção, certo? Só que essa nossa percepção, ela é sugerida. Em muitos sentidos, ela é uma percepção sugerida. Nós somos sugestionados a ver as coisas de uma determinada maneira. Por isso, né, que nós podemos questionar essas coisas. Então, ela é sugerida e ela é controlada. Né? Muito do que nós percebemos, muito do que nós aprendemos, muito do que de tudo que nós sabemos é totalmente controlado, sem que a gente perceba. Esse controle ele é muito antigo, né? Ele não é de hoje, ele não é de 100 anos atrás, ele é dos muitos milênios para trás. É claro que sempre existiu a vida, ela foi correndo naturalmente, só que o controle aos poucos ele foi tomando conta dentro da nossa humanidade para moldar os nossos conjuntos de crenças para criar essa realidade que a gente vive hoje. Essa realidade coletiva, né? Porque cada um tem a sua. Então, nos tempos antigos, as pessoas iam levando as suas vidas normalmente com seus afazeres, basicamente tratava-se de sobrevivência. Então, desde os tempos antigos, esse trabalho de moldar a realidade de acordo com determinados interesses, ele foi feito pelas religiões, né? Pela criação das religiões, pelos profetas de cada uma das religiões. Estamos falando aqui das religiões dominantes. Né? Então, ao longo de todos os séculos e milênios para trás, foram esses profetas, aquilo que os profetas disseram e aquilo que as religiões, os livros sagrados de todas as religiões, das principais, das dominantes, das grandes massas, né, o que esses livros trazem são os primeiros conceitos que moldam a nossa realidade como ela é hoje. Aquela realidade que nós vivemos, que nós percepcionamos da realidade coletiva do mundo. Tá? Isso, então, sendo feito pelas religiões, todo mundo ficou preso dentro das narrativas da religião, das religiões. Né? E essas narrativas, elas, por mais que você mude a religião, seja as cristãs, o islamismo,
o budismo, as orientais, todas as religiões, as dominantes, elas têm um tipo de narrativa muito parecido, né? Que a gente está nesse mundo para sofrer, para resgatar os nossos erros, né? E que a gente não sabe o que vai nos encontrar no futuro, o que vai ser depois da morte, o que nos reserva na vida após a morte. Então, esse é o conhecimento, né, do que nós somos, que nos foi passado até um certo tempo atrás, né, até desde os tempos antigos até, digamos, aí o início, metade do século passado, dos anos 1960 ou 1950, talvez adiante, aí que começaram então a abrir alguns novos conhecimentos, porque até então nosso conhecimento espiritual de verdade, era praticamente nulo. Era basicamente aquilo que as religiões nos ensinaram, né? Que são dogmas, são doutrinas aprisionantes. Vamos chegar lá no porquê que isso é importante. Então, eu acredito que tenha sido, acho que lá pelos anos 60, assim, que eu tenha percebido assim que é quando muitos novos trabalhos começaram a surgir, explicando um pouquinho mais, trazendo uma abertura maior, né, do conhecimento espiritual, do conhecimento de nós mesmos, foi quando começou a aparecer mais conhecimento, principalmente a partir de livros, de autores, de palestras, pessoas que começaram a receber determinadas informações através de canalizações, de contatos com seres de fora, entidades, consciências coletivas de outros mundos que começaram a se comunicar com determinadas pessoas aqui no mundo e começaram a trazer informações que eram novas, né, que divergiam daquilo que as religiões sempre ensinaram, e é isso que vem hoje cada vez mais trazendo essa abertura de conhecimento. Então, esses novos tempos, que começou a ser chamado de nova era, a era de Aquário, né, não sei, existem alguns outros nomes aí talvez, ela foi na verdade uma era do nosso conhecimento, foi quando começou a expansão do conhecimento, a expansão da consciência de quem nós somos. Então isso estamos falando aí de 60 anos atrás, mais ou menos. É bastante novo, assim, né, considerando-se a história da humanidade. Isso é muito novo. Até então, todo mundo andava ali, né, dentro do quadradinho das religiões. Eu acho que isso é inquestionável, né? Então, essa era do conhecimento, ela foi avançando, dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 e agora estamos nós nos anos 2020. E chegamos aqui onde nós estamos hoje, que é a era digital, né? Essa era digital, com todas as possibilidades que nós temos hoje de comunicação, de possibilidades gráficas, de criar, editar imagens e vídeos, ela facilita bastante a informação, a disseminação das informações, né? Facilitou realmente, deu uma abertura muito grande, um canal uma avenida aí de informações que a gente não tinha antes, no passado, né? Foi possibilitado, então, por essa nova era digital, pela internet, pelas mídias sociais e todos os outros meios aí possíveis, né? Além não vamos nem falar de televisão e cinema, porque televisão e cinema está dentro do controle da informação, que era a mesma doutrina do quadradinho lá da religião. Né? Estamos falando do que caminha na via paralela, nessa avenida que foi aberta através dessa nova era do conhecimento que veio e culminou hoje na era digital. Só que essa era digital, ela também permitiu uma outra coisa, que é uma verdadeira enxurrada de desinformação. Né? Então, por mais que esteja vindo ainda bastante conhecimento por estes meios, também vem muita desinformação. E essa desinformação, ela é muita coisa, talvez seja a gente produzindo, né, produzindo aí vídeos porque em cima de crenças ou daquilo que ela acredita, e pode até não ser real, mas muita coisa é desinformação proposital por esse mesmo pessoal do controle do mundo, né, que joga essas desinformações para desviar as pessoas que estão começando a despertar para as novas realidades, as novas verdades da realidade espiritual, e assim tirar elas do caminho.
né? Então essa é uma das grandes armadilhas que nós temos hoje nessa era do conhecimento que a gente está vivendo hoje. Tem que saber selecionar muito bem o que a gente consome em termos de informação. Então esses novos conhecimentos que estão chegando já há bastante tempo, e muito mais agora na última década principalmente, eles estão mostrando o que para nós? Para as pessoas que estão, né, assistindo, procurando esses conhecimentos. Elas estão mostrando que aquilo que as religiões pregavam, na verdade, não era bem assim, né? Talvez não fosse bem assim, de repente a nossa realidade é outra, de repente a gente pode saber o que nos espera depois da morte, de repente a gente pode saber o que nós estamos fazendo aqui nessa vida, a gente pode saber muita coisa que as religiões estavam fechando para eles, tirando do nosso alcance e nos dizendo que nós devemos obedecer, ficar presos nesse sistema de karma, né, onde a gente comete erros nessa vida, aí desencarna, depois então lá fora, na quarta dimensão, a gente é convencido a voltar para resgatar aqueles nossos males, aí a gente volta para resgatar aqueles males, digamos assim, envolvido com as mesmas pessoas, ou família, ou as pessoas que a gente fez mal, aquela coisa toda. Só que a gente tem mais 80 anos para cometer novos erros. E uma outra vida, e como a gente não lembra da passada, a gente volta e a gente não sabe desse ciclo. Isso é o que, né, as religiões nem ensinavam isso. Quem ensinou isso ainda foi o Espiritismo, que deu uma abertura a mais, o de Allan Kardec, né? Deu uma abertura a mais depois dos anos 1860, mais ou menos. Então essas novas informações, elas estão mostrando ainda, né? Tem muita coisa a ser revelada ainda, estão mostrando exatamente isso, que a gente pode saber quem nós somos, nós podemos sim saber o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós já fizemos antes de chegar aqui, e entender o que é de fato esse mundo. Por isso que o título do vídeo aí, né, você está em um jogo, porque é mais ou menos isso aí mesmo. Então, isso que as religiões nos ensinaram, todo esse sistema de karma, isso na verdade é um sistema para nos aprisionar. Nós estamos presos aqui voluntariamente, porque a gente sai, nós continuamos esse sistema, de convencimento de que nós precisamos voltar, então nós acabamos voltando voluntariamente, porque nós não sabemos que nós podemos sair, que esse sistema de karma, na verdade, ele é uma farsa. Ele não é real, ele não é a realidade universal, ele é uma realidade deste mundo, dentro dessa matriz desse mundo, que só existe aqui. Ela não existe lá fora entre todos os outros mundos habitados. Então nós fomos levados a acreditar também, principalmente pelo Espiritismo, né, de que esse é um mundo de provas e expiação. Na verdade, não é. Esse mundo aqui, ele é uma prisão, uma mistura de prisão, de fazenda e também de laboratório, né? Mas isso aí é um outro assunto. Senão a gente teria que fazer um vídeo muito longo ou até um outro vídeo para apresentar todo esse tema. Mas a verdade é essa. Tá? Um grande exemplo que eu acho que pode até na vida, no dia a dia prático, para poder entender, né, como a gente não sabe exatamente do que nós somos, e isso é por conta do que nós fomos ensinados até hoje pelas religiões, é em qualquer encontro social, né? A menos que seja um grupo único de uma mesma doutrina, de uma mesma religião, seja do que for, que todos pensem iguais. Então, se for um grupo heterogêneo de gente do trabalho, amigos de escola, enfim, de gente que se conhece por aí, e você está conversando com outras pessoas, pode ver que se toca nesse assunto, ninguém concorda. Raramente cada um tem uma opinião, cada um acredita em uma coisa, tem gente que não acredita em nada, tem gente que acredita no que diz a religião tal ou tal, tem gente que já está um pouco mais esperto e daí também acredita em uma outra coisa, só que não existe um consenso. E se não existe esse consenso, é justamente por isso. Porque ninguém sabe, de fato, né, o que acontece com a gente depois que a gente morre, depois que a gente sai daqui. Esse ainda é um tabu e isso ainda é um fato desconhecido para a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, de todo mundo que não está participando dessa nova onda de abertura de consciência, né? Então, isso tudo é que nos faz atuar aqui como se essa vida fosse tudo o que a gente tem, né? Por quê? Porque todo esse sistema de
deste mundo aqui, dessa vida, sistema kármico que nós vivemos, ele foi feito para que cada vez que a gente encarne aqui, nós tenhamos a nossa memória temporariamente apagada. Porque tudo aquilo que nós já vivemos, nós somos espíritos bastante antigos, cada um de nós. Uns mais, outros menos, mas essa não é a nossa primeira vida. E essa memória, ela está dentro de nós. Nós temos essa memória dentro de nós, está aqui em algum cantinho aqui na nossa cachola. Né? E nós somos sabotados para quando nós encarnamos aqui nesse mundo, nós não lembrarmos disso. E se nós lembrássemos disso, nós não cairíamos na malha das religiões e desse controle sob o qual nós vivemos. Então é por aí que a gente começa a entender por que isso aqui é um jogo. Né? Então, esse esquecimento ele nos faz acreditar que essa vida é tudo que a gente tem. Né? Então, isso gera o quê? Gera o apego. O apego às nossas coisas, o apego à nossa vida, ao nosso modo de vida, o apego aos nossos bens materiais, à nossa família, aos nossos amigos, enfim, a tudo que nos rodeia, a toda a nossa realidade, a gente tem um apego muito grande. E isso nos leva ao quê também? Ao medo da morte, porque a gente tem medo de perder isso que nós temos. Diz, pô, mas eu daqui eu vou para onde eu vou? Pô, eu cometi um erro lá, eu sou um cara mau. Eu vou onde? Então eu vou para o inferno, para o purgatório, passar o resto da eternidade no purgatório? Como é que funciona isso? Então, esse esquecimento é a grande armadilha que nos prende aqui neste mundo, nesta roda de samsara, nesse sistema kármico que é uma criação das religiões e dos controladores deste mundo. Então, o fato da gente dar essa importância indevida às coisas desse mundo, ele vem justamente deste esquecimento. E esse esquecimento existe porque existe um controle mundial. Esse controle mundial ele está acima aqui do controle político do mundo. Isso é explicado também em vários dos artigos lá do blog. Tem muita gente hoje pela internet e sites e livros, muita gente em palestras, muita gente realmente falando bastante disso aí. Existe um controle mundial muito forte e que controla tudo além dessa nossa dimensão aqui. E é por isso que a gente pode deduzir, a gente pode entender claramente que a gente está vivendo em um jogo, porque esse controle mundial, na verdade, isso para eles, os caras que estão lá, né, com a mãozinha nas cordas, para eles isso é um jogo e nós somos as peças desse jogo. Tá? Por isso que a gente pode claramente entender que essa realidade aqui é um jogo. Então, o que é na verdade? Então, se isso aqui é um jogo, se o que as religiões disseram não é exatamente aquilo, se agora estão vindo outros conhecimentos aí da realidade espiritual universal e cósmica, a vinda de fora, de outros seres, outras entidades, consciências coletivas por aí. Se isso é assim, então o que é na verdade? O que nós estamos fazendo aqui? Tá? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas, na verdade, nós estamos aqui para viver experiências dentro da matéria. Esse que é o nosso objetivo aqui. No entanto, por conta desse esquecimento da sabotagem que nós sofremos ao reencarnar aqui nesse mundo, nós acabamos presos e não saímos daqui. Nós, encarnação após encarnação, ao invés de, quando nós sairmos daqui, nós nos libertarmos, porque na verdade a morte ela não é um encerramento, ela é o renascimento para a vida verdadeira, a nossa vida verdadeira não é aqui. Por nós não sabermos disso, nós acabamos presos por causa do medo da morte. E é justamente essa armadilha aí que nós caímos, que nem pato numa armadilha. E fica todo mundo nessa. Então esses novos conhecimentos que estão trazendo hoje, eles nos mostram exatamente isso, como é que isso aí funciona. Então, para a gente entender, né, como é que a gente pode entender como é que esses controladores do mundo nos manipulam como se fosse um jogo, né? Como é que a gente pode entender isso? Primeiro, pelos conhecimentos que estão chegando. E esses conhecimentos estão por aí em vários canais, né, que, como eu já falei, até no meu próprio blog ali, eu tenho inúmeros links e trabalhos publicados ali que mostram muito disso aí.
Mas uma das maneiras é a gente conseguir interpretar corretamente os recados que são dados para nós de uma forma muito sutil e subliminar. E eu já falei também em algumas lives que eu participei, eu apresentei isso no primeiro vídeo, né, principalmente as lives ali no canal no canal Expand da Anne e a Jeannie. Nós fizemos, eu acho que foram 2 lives inteiras só sobre os filmes, né, só sobre cinema. Um foi sobre cinema em geral, falamos de alguns filmes e séries, e outro foi sobre o filme Matrix. Que o Matrix ele é um documentário dessa simulação, né? Isso que nossa realidade, que nós chamamos de realidade, na verdade ela é uma simulação de realidade por conta desse controle mundial, desses conjuntos de crenças e da própria realidade em si, que daí tem um outro detalhe aí que a gente vai falar mais tarde. Então muitos filmes nos apresentam essa realidade de uma forma análoga, né? Fazendo analogias. Um desses filmes, eu acho que o principal, mais conhecido deles, talvez seja o Matrix, né? Mas eu vou apresentar aqui rapidamente algumas cenas e falar um pouquinho desse filme, que é um outro filme que também mostra quase como o filme Matrix, só que de uma forma assim mais boba, mais divertida, quase um filme infantil, que é o filme Free Guy. Esse que está na tela aí agora. Tá? Free Guy. Espera aí que eu estou abrindo aqui. Tá, como está aparecendo? É com esse ator aí, o Ryan Reynolds, né? Guy é o nome dele, né, no filme do personagem, e Free quer dizer liberte o Guy, liberte o cara chamado Guy. Essa que é a tônica do filme. Tá? Então, na história desse filme, apresentando aqui muito rapidamente, o Guy, ele é um cara que ele tem uma vida pacata, ele trabalha no banco, todos os dias acontecem as mesmas coisas, ele interage com as mesmas pessoas, e ele não tem nem ideia do que é a vida dele, como é que é, enfim, né, o que é de fato a vida dele. A realidade para ele é aquilo ali, é a vida dele, é o que é a rotina diária dele, as pessoas que ele conhece, exatamente como é a nossa rotina de cada um de nós aqui nesse mundo. Aí, em um dado momento no filme, ele conhece essa mulher que está aparecendo aí no filme, na tela agora. Ela simula lá um assalto e pega ele de dentro do banco, ele é um caixa do banco. Eu não estou dando spoiler aqui, porque todas essas imagens foram tiradas do trailer do filme, tá? Então, se você não assistiu o filme ainda, não tem problema ver, eu não vou dar spoiler nenhum, além de contar o que é a pegada do filme, que está no próprio trailer do filme. Então, vamos lá. Essa mulher aqui, ela tira ele de dentro do banco, joga ele para dentro de um beco ali e obriga ele, a próxima tela aqui, ó, obriga ele a usar uns óculos. Não, você tem que botar esse óculos. Não, eu não quero. Daí ela põe a arma na cara dele e diz, não, põe esse óculos. Daí ele põe o óculos e de repente o mundo em volta dele se transforma completamente. Como está nessa próxima tela aqui. Ó, aí então ele passa a deixar de ver o jogo e ele começa a ver a realidade. No caso do filme, né, a realidade é uma tela como de um controle de um jogo. E daí ela começa a explicar para ele, né? Começa a explicar para ele que ele, na verdade, ele não é uma pessoa, ele é um personagem de um jogo. E ele, não, mas como assim? Não estou entendendo. Aí então mostra lá, nessa outra tela que está mostrando a pessoa lá configurando o personagem, né? Que está bem naquela cena que estava aparecendo agora. Aí nessa outra tela aqui, então, está mostrando ali uma cena ali do jogo, né? A mulher aí dando um pontapé nele ali, dando ali ó, bônus de brutalidade, 100 pontos. Isso aqui é destaques do jogador, como está ali, Player Highlights. Então vamos lá. Aí ele começa a entender isso aí, nessa próxima tela aí está mostrando, então ele vai até um dos limites da cidade, que é o litoral, e joga uma pedra no mar para ver o que acontece. Aí abre a pedra para como que num campo de força e abre ali, né, um efeito nesse campo de força, como se dali não se pudesse passar. Aí ele começa a entender a realidade que ele está. Aí nessa outra tela mostra uma outra coisa, que é o controlador do jogo. Como ele vê que aquela mulher lá está despertando o jogador, né, o jogador não, uma das peças do jogo, que é uma das pessoas que vive dentro do jogo, é um dos personagens do jogo, ele diz, não, então tem que acabar com esse jogo, porque senão isso vai dar tudo errado.
O meu jogo não vai funcionar como eu quero. Então ele começa a sabotar. Esses servidores estão aparecendo na tela aí são justamente os servidores que controlam o jogo, uh, né, nos bastidores do mundo, digamos assim. Então vamos lá. Aí esse cara, ele compreende tudo isso, o Guy, né? E ele começa a se tornar uma resistência dentro do jogo. Por isso mesmo que o controlador lá está tentando destruir o jogo, acabar com o jogo. Aí, por exemplo, nessa cena aí tá a mulher aqui, né? E ele tá ali falando para um monte de gente ali, ó, vocês têm que entender que isso aqui é um jogo, nós temos que fazer isso, isso e aquilo para a gente conseguir sair do jogo. Vamos adiante. Então aqui nessa cena de Matrix, opa, não é Matrix, é Free Guy. Qualquer semelhança é mera coincidência? Não, qualquer semelhança não é mera coincidência. Olha só, essa cena aqui tem tudo a ver com Matrix, é praticamente uma cena do filme Matrix repaginada, né? Então eles estão mais uma vez nos contando essas realidades. Então, eu estou falando desse filme só para mostrar como eles insistem em mostrar em filmes, em inúmeros filmes, né, sobre esse tipo de coisa. Eles nos mostram isso o tempo todo, né? Só que a gente não entende por quê, porque eles nos mostram, continuando a nos enganar, nos mostrando isso como uma ficção, né? Se um filme como esse, por exemplo, fosse feito de uma outra forma, com um tom sério, né? Não como ficção, porque o Matrix, por exemplo, é um filme sério, não é divertidinho, bobinho como esse. Mas num tom sério, assim, dizendo, olha, vocês precisam entender que a realidade é assim, 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 mostrando isso, mesmo que fosse um filme, as pessoas, mas então é assim? Mas não. Isso é considerado sempre como uma ficção para diversão e distração, né? Então vamos ver, por exemplo, aqui algumas frases desse filme, né, só para ver como as coisas se encaixam. Quando a mulher entrega os óculos para ele e força ele, né, com a arma e com tudo ali para ele colocar os óculos para enxergar o mundo, ela diz assim para ele: não tem jeito fácil de te dizer isso, mas este mundo é um jogo. Aí tá, as coisas se desenrolam, daí lá em um outro momento o Guy fala assim: então, se esse mundo não é real, quer dizer que nada disso importa? Entendeu? Aquilo que a gente falou há pouco sobre dar importância indevida às coisas. Aí mais adiante ele fala também: eu sei que esse mundo é só um jogo, mas este lugar, essas pessoas são tudo o que eu tenho e eu vou lutar para defender isso. Eu vou fazer o melhor de mim. Então, entende como o cinema nos mostra isso o tempo inteiro? Só que a gente não vê, porque eles nos mostram isso continuando a nos enganar. Então nós somos, na verdade, nós somos espíritos antigos. Tá? Nós somos seres de luz, nós somos uma centelha divina. Tá? Nós estamos aqui nesse mundo, o nosso objetivo aqui é ganhar experiência na materialidade, para depois retornar ao nosso eu superior lá em cima, que é uma parte da fonte primordial, que é aquilo que muitos não, que é conhecido aqui, que foi ensinado pelas religiões como Deus, só que Deus de fato não é o que ensina as religiões, é essa fonte aqui, né? É a fonte de tudo, e nós somos uma parte dela porque ela é luz e nós somos uma centelha dessa luz. Então nós estamos aqui para experienciar e retornar com essa experiência, para depois vir experienciar aqui ou em outro mundo a nossa livre escolha. E nós não temos essa livre escolha porque nós ficamos presos nesse sistema kármico deste mundo. Por isso que este nosso mundo é um jogo. Os controladores fazem de tudo para nos manter aqui. Isso é uma outra história também. Eu tenho alguns artigos no meu blog que explicam isso, muitos canais e livros explicam isso. Eu não estou inventando nada aqui, tudo que eu estou apresentando aqui é conhecimento adquirido aí ao longo das últimas décadas. Eu tenho todas as referências no meu blog, quem quiser pode ir lá ver. Então, essa é a nossa realidade. A realidade não tem nada a ver com o que nos ensinaram sempre as religiões, e que nos ensina a ciência, que o sistema educacional e a propaganda e a política, tudo isso faz parte de todo um sistema. Por isso que nós, aqueles que despertaram e estão trazendo essas informações, são chamados de teóricos da conspiração, porque tudo isso parece uma teoria da conspiração, só que até esse termo aí já está caindo por terra, porque as pessoas estão se dando conta de que
de que de fato existe esse controle mundial e que ele não quer exatamente o nosso bem. Não é para isso que eles existem. Principalmente depois de 2020, correto? Então, assim, a Terra, na verdade, se isso aqui é um jogo, nós podemos dizer que a Terra é um grande escape room, aquele jogo de que tu tá trancado em uma sala hermética e tu tem que descobrir, decifrar enigmas para conseguir sair daqui de dentro. Eu acho que não tem definição melhor para esse nosso mundo do que dizer que é um escape room, um jogo de escape, né? Um jogo de fuga. Tá, isso não é nenhuma filosofia, tá, gente? Isso não é filosofia, isso é realidade. É, é assim que o nosso mundo é. Tá? Nós estamos de fato dentro de um jogo. Tá? E o objetivo, nosso objetivo aqui hoje, da maneira como as coisas estão, principalmente com a IA, e eu acho que o próximo vídeo, inclusive, eu vou falar disso, se não o próximo, em algum próximo, estou planejando ainda, tenho que juntar o material para montar tudo, é justamente de como a IA, a maneira como ela está avançando, ela está nos aprisionando cada vez mais dentro de todas essas doutrinas que foram implantadas nós nos últimos milênios. Tá? Então, nós precisamos enxergar o mundo como ele é. O mundo como ele é, que na verdade nós não podemos dar importância a demasiadas coisas desse mundo, nós temos que entender que tudo isso aqui é passageiro. A morte, na verdade, ela não existe, ela é uma falsa ideia. Na verdade, nós estamos simplesmente atravessando um portal e passando para uma outra dimensão. Né? Aquilo que nós conhecemos como vida espiritual, o espírito, é tão material quanto nós aqui, apenas em uma dimensão menos densa que aqui. Ou seja, a gente continua, é como se abrisse uma porta, a morte, né? Como se a gente abrisse uma porta e saísse de um ambiente e passasse para outro ambiente. Nada mais do que isso. A nossa consciência segue igualzinha, tudo aquilo que nós somos vai gravado junto com a gente, tu vai ter a lembrança de tudo, cada um dentro do seu nível de avanço, né, de conhecimento, de expansão de consciência, né? Claro que uns vão ter menos, outros vão ter mais, uns já têm, né, aqui ainda nessa vida. Não é o meu caso, eu não sou nenhum, né, médium nem nada, eu apenas pesquiso e estudo e descobri isso tudo. Então a gente precisa ver o mundo como ele é e não dar importância indevida às coisas desse mundo. Essa que é, eu acho que o grande recado para a gente conseguir sair desse jogo, é começar a se internalizar, buscar esse conhecimento interior e não nos apegarmos, né, praticar um pouco mais a neutralidade sobre as coisas desse mundo, porque todos os sofrimentos do mundo, né, vamos chamar de sofrimentos em geral, tudo que é criado, doenças, guerra, blá, blá, blá. Não vamos nominar as coisas aqui porque não precisa. Tudo isso é feito propositalmente, artificialmente provocado pelos controladores do mundo para gerar em nós este apego e esse jogo kármico. Tá? Então, por isso que é importante a neutralidade e não dar a importância indevida às coisas desse mundo. A gente precisa entender que existe um comando central. Se existe um comando central que está manipulando as coisas, é porque isso aqui é um jogo. Então, atenção, você está em um jogo. Certo? Deixa eu ver. Então só para encerrar, né, só repetir mais uma vez, dizer que essa nossa vida aqui, a nossa realidade percepcionada, ela realmente não é mais do que um jogo. Tá? Então, isso que a gente precisa entender. E para sair desse jogo, o que nós precisamos? Nós precisamos querer sair, tá? A porta está aberta, qualquer um pode sair, nós já poderíamos ter saído antes, em outras vidas, mas como a gente não tinha esse conhecimento que está aparecendo agora e nas últimas décadas, a gente acabou quase, todo mundo está aqui, né? Eu inclusive, lógico. Então para sair é preciso querer sair, é preciso decretar para si mesmo e agir. Agir o que é? Aprender como se internalizar, né, as doutrinas espirituais aí que levam a meditação, a gente descobrir a intuição, a voz interior, sair das certezas da ciência e das doutrinas e dogmas religiosos, são essas coisas que vão nos libertar e abrir a porta. A porta já está aberta, basta nós botarmos a mão na maçaneta e sair. Tá? Então, esse é o recado, gente. Espero que tenha gostado. Né? Espero que o vídeo tenha trazido aí os esclarecimentos a que eu me proponho a trazer aqui. E a gente se vê por aí. Tá? Até o próximo vídeo. Muito obrigado.